Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então vamos continuar os nossos estudos do ciclo 1, agora com a semana 2. Pegue lá sua apostila, capítulo 3, Bases Genéticas da Evolução. Vamos lá? Então, a página 44, Variabilidade e Adaptação. Nós observamos nessas imagens a grande variabilidade entre indivíduos da mesma espécie. Seres humanos e cães apresentam taxa de heterozigose maior que a dos guepardos. A variabilidade genética pode ser notada pela simples observação de indivíduos dessas espécies. Então, a variabilidade é muito grande ali em relação aos seres humanos, aos cães, comparada a essa variabilidade com ali os guepardos. Isso acontece em vários grupos, em várias espécies na natureza. Para determinado locus gênico, os indivíduos podem ser homozigotos ou heterozigotos. A diferença entre um homozigoto dominante e um heterozigoto é imperceptível, pois ambos expressam-se da mesma forma. Tudo bem? Sempre é o gene dominante que vai prevalecer quando ele aparece. No início da década de 1960, análises bioquímicas das proteínas permitiram determinar diferenças entre homozigotos e heterozigotos, sugerindo que não existe nenhum alelo verdadeiramente dominante. Nos seres humanos, há cerca de 30 mil a 40 mil loci gênicos, 10% dos quais em heterozigose e 90% estão em homozigose. Quanto mais locus gênicos estiverem em heterozigose, maior será a variabilidade genética entre os indivíduos. Interessante isso, não é? O grau de variabilidade genética é fundamental para a sobrevivência das espécies, pois aumenta a probabilidade de existirem indivíduos capazes de tolerar eventuais mudanças do ambiente. Tudo bem? Já estudamos isso desde o primeiro ano. Quanto maior a variabilidade genética, maior será a adaptação do indivíduo ao meio. A taxa de variabilidade é fator determinante no valor ecológico de uma espécie. A pequena variabilidade genética de uma espécie é um fenômeno autopotencializado. Então, veja, baixa variabilidade, aqui, indicado aqui, baixa variabilidade diminui a sobrevivência, reduz a população e a taxa dos endocruzamentos de indivíduos da mesma família vai aumentar. As mutações. Em 1902, Hugo de Vries observou que alguns padrões de herança não podiam ser explicados pelas leis de Mendel. Ele sugeriu que essas variações surgiam por alterações súbitas no material genético, dando-lhes o nome de mutações. Quais são os tipos de mutações? Desfavoráveis, indiferentes ou benéficas? A probabilidade de aparecimento de mutações desfavoráveis é maior. Variações prejudiciais tendem a desaparecer, pois os indivíduos afetados têm menor probabilidade de sobreviver e de gerar descendentes. Com a variação benéfica se dá o oposto. Taxa diferencial de reprodução, melhor equipamento genético, tem maior probabilidade de se reproduzir e de transmitir suas características para as futuras gerações. Mesmo sendo raras, as mutações benéficas contribuem para a história evolutiva das espécies. Estudo das mutações. As mutações elas podem ocorrer nas células somáticas ou germinativas. Mutações somáticas são aquelas que afetam apenas as células somáticas e não se incorporam aos gametas, óvulos e espermatozoides. Na reprodução sexuada, elas não serão transmitidas aos descendentes.
Eventualmente, essa alteração está associada ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Mutações germinativas. Elas afetam as células de linhagem germinativa, os óvulos e os espermatozoides. Então, elas podem ser passadas para a descendência pelos gametas. As mutações germinativas que importam, pois elas podem incorporar-se ao patrimônio genético da espécie. As mutações somáticas, elas morrem, entre aspas, mas elas morrem com o seu portador. As mutações também podem ser induzidas por agentes externos, os agentes mutagênicos. Quem são os agentes mutagênicos? São fatores físicos, químicos ou biológicos que elevam a frequência das mutações. Os físicos. Os mais conhecidos são os raios X, os raios gama e a radiação ultravioleta. Ok? Substâncias químicas que podem levar a mutações. O gás mostarda foi utilizado em guerras, o ácido nitroso e alguns componentes da fumaça do cigarro, agrotóxicos, conservantes, etc. Agentes biológicos, como vírus da hepatite B, papilomavírus humano, HPV, o HIV e outros. Todos os seres vivos estão expostos a agentes mutagênicos. Entretanto, as mutações permanecem como eventos pouco frequentes. A grande estabilidade do material genético deve-se às enzimas de reparação, que patrulham permanentemente as moléculas de DNA. A caça de alterações, que são, na maioria das vezes, detectadas e reparadas. Então, nós temos esses policiais que patrulham o nosso DNA, sempre tentando resolver mutações que eventualmente possam ocorrer. Mutações gênicas. O que são essas mutações gênicas? São aquelas em que apenas um locus gênico é afetado, com alteração, por exemplo, da sequência dos nucleotídeos do DNA, a qual pode modificar a proteína codificada. Então, é uma alteração do gene, ok? Mutações gênicas transformam alelos, genes, pré-existentes em outros alelos, que se incorporam às populações. Então, uma mudança no nucleotídeo do DNA de uma base nitrogenada pode alterar a estrutura do gene e pode se incorporar numa população. Tipos de mutações gênicas. Elas podem ocorrer por substituição. Tá aqui, ó. Ó, o título tá aqui embaixo, ó. Deixa eu marcar aqui para você, ó. Substituição. Quando há uma troca de um par de nucleotídeos por outro. Então, tá aqui, ó. Base nitrogenada do DNA, tá? Então, GC e foi trocado por AT. Pronto, já é uma mutação. Por deleção. O que é por deleção? Remoção de um ou mais pares de nucleotídeos. Então, foi retirado da sequência aqui do DNA, uns nucleotídeos que eram importantes. Inserção. A inserção acontece com a adição de um ou mais pares de nucleotídeos. Então, foi inserido nessa sequência um nucleotídeo ou mais que não fazem parte, Então, aqui a sequência ela se torna mutante por causa disso. As mutações cromossômicas, também conhecidas como aberrações cromossômicas, podem afetar fragmentos de cromossomos, cromossomos inteiros ou mesmo lotes, um ou mais conjuntos haploides de cromossomos. As mutações cromossômicas podem ser numéricas, caracterizadas pela alteração do número de cromossomos, estruturais, que modificam a forma ou tamanho de um ou de alguns cromossomos. Então, aqui a mutação acontece no cromossomo como um todo.
As mutações cromossômicas numéricas, elas são classificadas em euploidias e aneuploidias. As euploidias são alterações em que há variações de lotes inteiros de cromossomos. Então, veja, há uma célula no exemplo, diploide normal, 2N, né, o padrão normal. Aí, nesse caso, a gente tem a célula B, que ela é haploide, e a célula C, ela é triploide, ok? Então, aconteceu aqui uma mutação. As aneuploidias são mutações em que a alteração do número de cromossomos é inferior a um lote cromossômico, afetando geralmente um ou poucos pares de cromossomos homólogos. Então, nós temos nas aneuploidias uma outra classificação também interna. A nulissomia, a perda de um par de cromossomos, tá? A monossomia, então a perda de um componente de par de homólogos, então tá aqui, ó, 2N menos 1, né? E a trissomia, trissomia é o acréscimo de um cromossomo e um par de homólogos, está aqui, ó, trissomia, ok? As mutações cromossômicas estruturais são alterações que não modificam o número de cromossomos de uma célula, mas a estrutura deles, forma deles, determinando o aparecimento de cromossomos morfologicamente anormais. Essas mutações classificam-se em deficiências ou deleções, duplicações, inversões e translocações. As estruturais, né? Então vamos lá, mutações cromossômicas estruturais. A deleção corresponde à perda de fragmentos cromossômicos que resultam na falta de um ou mais genes. Tá aqui, ó, deleção, o A, tá bom? Então, perdeu uma parte do cromossomo, não aparece aqui no outro, certo? A duplicação, essa segunda aqui, ó, duplicação, ocorre um fragmento cromossômico em duplicata. Ó, esse pedacinho aqui, certo? Indicado nesse cromossomo, ele se duplicou no próximo, tá? Letra C, inversão. Ao dobrar sobre si mesmo um cromossomo, pode-se quebrar e soldar-se ao contrário, sem perder nenhum gene, o que determina uma inversão. Então, inverteu a posição dos genes, ó. CD, tá aqui, ó, CD e DC. Tudo bem? Próximo, inserção. A inserção é caracterizada pela adição de fragmentos cromossômicos. Então, vão ser inseridos fragmentos que não tinham. A translocação deve-se à transferência de fragmentos entre cromossomos não homólogos e não deve ser confundida com permutação. Não é crossing over, não. Então, acontece em cromossomos não homólogos, ok? Essa troca de pedaços entre esses cromossomos é o que você vê aqui nesse exemplo. Certo? Tudo bem? Agora, faça os exercícios indicados no material de apoio. Faça com bastante atenção, com bastante cuidado e bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Deus os abençoe e os proteja. Até a próxima. Abração para vocês.